Saudações efusivas a todos que nos acompanham. É com enorme satisfação e prazer que vos dou as boas-vindas a este webinar. O tema que nos reúne hoje é vandalismo, furto e roubo. Qual deles garante a indemnização no seguro? Isso é um momento particularmente relevante para o nosso contexto. Meu nome é Fernando Sequeseque e a convite da revista Riscos e Seguros, que muito tem trabalhado pela literacia dos seguros, estarei novamente aqui hoje a moderar este webinar. Aproveito a agradecer à revista e a todos os embaixadores por novamente me terem depositado a confiança de poder conduzir este webinar. Os acontecimentos registrados em Angola nos últimos dias 28, 29 e 30 de julho, que desenvolveram diversos atos de vandalismo, trouxeram para a reflexão pública e empresarial a importância de compreender como os seguros respondem a situações de danos e perdas originadas por estes riscos. Mais do que um debate técnico, estamos diante de uma questão prática e urgente. Quais destas coberturas efetivamente protegem as empresas, comerciantes e cidadãos e em que condições a indemnização é garantida? É isso que vamos explorar hoje com a contribuição valiosa dos nossos oradores e que juntos possamos clarificar conceitos, identificar desafios e pensar em soluções que reforcem a confiança no seguro como instrumento de estabilidade e proteção financeira. O tema é bastante pertinente e atual, porque falar de vandalismo, furto e roubo e qual delas garante a indemnização acarreta uma enorme importância para o contexto econômico e jurídico de Angola, Moçambique e região. Num ambiente em que a criminalidade tem efeitos diretos na estabilidade econômica dos agentes de mercado, a função social do contrato de seguro revela-se cada vez mais clara: garantir a proteção adequada e previsibilidade jurídica. Neste quadro, distinguir juridicamente entre vandalismo, furto e roubo não é apenas um exercício técnico, mas uma necessidade de prática para segurados, mediadores e seguradoras. A delimitação contratual destes riscos, bem como a interpretação que lhes é dada pela legislação e pela regulação de seguros, é o que permite determinar com clareza em que circunstância há lugar à indemnização. Assim, este debate não se limita a um olhar técnico sobre cláusulas e exclusões, mas é, sobretudo, um contributo para a construção de um mercado segurador mais robusto, transparente e capaz de oferecer respostas eficazes às necessidades de proteção do tecido econômico e da nossa região. O nosso evento contará com a seguinte estrutura: aberturas e boas-vindas, que é o momento que nos encontramos, apresentação dos oradores, exposições individuais, pergunta aos oradores e, por fim, encerraremos o nosso webinar. E é desta feita, com enorme honra, que apresento os dois oradores que estarão conosco para esta conversa tão relevante sobre vandalismo, furto e roubo. Afinal, qual deles garante a efetiva indemnização no seguro? São eles: Dr. Newton Agostinho, formado em Direito, é advogado inscrito na Ordem dos Advogados de Angola, com atuação específica no âmbito dos seguros, é associado da AIDA Angola, que é a secção angolana da Associação Internacional de Direito dos Seguros, com uma base de quase uma década de experiência na gestão e regulação de sinistros em várias seguradoras angolanas, nomeadamente Global Seguros, Mundial Seguros, Proteja Seguros e BIC Seguros. Atualmente, exerce funções de diretor de sinistros, com atuação destacada em direito dos seguros, comercial e laboral. Seguidamente, teremos também aqui neste webinar a nos ajudar a descortinar esses temas a doutora Valquíria Senet, que é formada em Gestão Financeira e Seguras, é sócia fundadora e diretora técnica na Impacto Corretores de Seguros, isso em Moçambique, diretora comercial na SBI Construção e conta com 18 anos de experiência, nomeadamente nas áreas de logística, transporte e gestão financeira, sendo 12 desses na área de seguros. Passou pela FIDES Corretora de Seguros,
Seguradora Internacional de Moçambique, a Fidelidade Ímpar, e Águia Corretores de Seguros. A esposa é mãe e tem como hobby a música, escrita, leitura e viagens. Com ambos, teremos hoje um debate rico e esclarecedor, repleto de partilhas e experiências que certamente irão agregar valor a todos os participantes. Desta feita, para darmos início àquilo que nos traz hoje, depois de apresentarmos o perfil dos nossos convidados, é hora de mergulharmos nas perspectivas e experiências sobre o tema que nos reúne hoje. Começaremos com o Dr. Nilton Agostinho, que irá partilhar a sua visão sobre essas coberturas e como elas funcionam como ferramenta de proteção patrimonial das empresas. Em seguida, ouviremos a doutora Valquíria Senete, que nos dará uma abordagem técnica e como funcionam essas coberturas no momento da sua contratação, sendo coberturas adicionais. Desta feita, gostaria de começar com o Dr. Nilton Agostinho, caso não pretenda fazer uma apresentação, e assim começamos com o cerne daquilo que nos traz cá hoje e começamos a colocar as questões. Se o Dr. Newton assim não tiver, podemos aqui começar com uma pergunta que acho que é importante para que aqueles que nos acompanham neste momento possam entender verdadeiramente o que é que vem a ser essas coberturas no âmbito prático. Bem, gostaria de forma clara e a fim que todos possam perceber, afinal, o que distingue o vandalismo, o furto e o roubo no contexto do seguro, tendo em conta que todos esses atos são tipificados e punidos por lei e como funciona cada uma dessas coberturas na prática. Assim sendo, chamo o Dr. Newton Agostinho para nos explicar sobre esse tema, sobre essas questões. Fernando, muito boa tarde a Valquíria mais uma vez e a todos quanto nos acompanham, tanto no Atlântico como no Índico, no caso ou Moçambique ou em Angola e quiçá também em outras partes do mundo. É um tema bastante interessante e obrigado mais uma vez à organização, no caso a revista Riscos, por nos ter formulado este convite a fim de abordarmos essa temática. A questão que colocou é muito interessante, mas eu gostaria só de fazer antes vamos assim dizer, uma pequena resenha daquilo que representa, no contexto angolano, os seguros de multirrisco. Nós temos uma realidade em que os seguros de multirrisco representam não mais do que 9% daquilo que é o total em termos de produção de prémios a nível de seguros, de tal sorte que conseguimos logo perceber que ainda é incipiente face àquilo que é o crescimento do tecido empresarial, bem como também a nível dos particulares, no caso dos multirriscos habitação, ainda é muito incipiente a divulgação, ou pelo menos a contratação deste tipo de seguros na realidade angolana. E, por outro lado, já olhando para a sua pergunta, qual é a diferença, então, entre vandalismos, furto, roubo, sendo que existe tipificação no âmbito do direito penal, ou seja, do Código Penal, para estas três figuras? Bem, a tipificação, ou pelo menos a diferença, é aquela que consta no próprio Código Penal, não vai divergir no âmbito dos seguros, ok? Quando nós falamos de roubo, estamos, na maior parte das vezes, a nos referir a situações de uma apropriação indevida de um bem de terceiro mediante o uso de violência. Já o furto é basicamente a mesma coisa, entretanto, sem já o uso da violência. Quando que o vandalismo aparece numa perspectiva de o ator, no caso, o agente principal, ter como um intuito único e exclusivo não se apropriar do bem, mas danificá-lo. E podemos dar aqui alguns exemplos. Não é? No caso do vandalismo, pessoas, por exemplo, no que toca, e porque estamos a falar mesmo por conta dos eventos que ocorreram em Luanda nos dias 28 a 30 de julho, haviam várias pessoas que, movidas, quizá por alguma emoção e o momento de contestação, danificaram bens, tanto públicos como privados, inclusive viaturas.
não com o intuito de alguma forma, se apropriar deles, mas era meramente para demonstrar o seu descontentamento e então decidiram partir montras, decidiram incendiar coisas, caixas de lixo ou contentores de lixo, etc, etc. Isso são, à luz do próprio Código Penal ou da legislação penal, considerados como atos de vandalismo, quando o intuito do agente é meramente de danificar o bem em questão. Já o roubo é sempre que acontece no intuito de, mediante ameaça, mediante até ação, vamos assim dizer, que visa ou que causa algum dano ao proprietário, apropriar-se do bem que pertence a este terceiro. O furto é o que acontece minimamente quando nós nem sequer nos apercebemos e só damos conta que o nosso bem já não está conosco. Seja uma carteira, seja algum bem dentro de casa ou dentro de algum estabelecimento. Mas no caso específico, e porque estamos a falar de seguros, além dessas três figuras que aparecem também nas apólices dos contratos de multirrisco, há um outro elemento que eu gostava de trazer aqui à colação, que é a pilhagem, e que se adequa muito mais ao nosso, àquilo que vivemos, pelo menos nos dias 28 a 30 de julho deste ano, que nada mais é senão aquilo que nós vimos, ou seja, uma ação coletiva em que um mar de gente invade determinados locais, sejam eles estabelecimentos comerciais ou outros, e se apropriam das coisas que lá estão, dos bens que lá estão. Aquilo, a nível dos seguros, tem a classificação de pilhagem, né? Quando há, portanto, essa ação em conjunto e não só já no âmbito do roubo ou, eventualmente, do vandalismo. Então, assim, em linhas gerais, e para responder à sua pergunta, estas são as distinções que nós podemos estabelecer destas três figuras e trazendo aqui também a colação à questão da pilhagem, que foi o que ocorreu efetivamente em Luanda nos dias 28 a 30 de julho. Exatamente. Muito obrigado, Dr. Newton, por nos ter elucidado sobre essa questão importante. Trouxe aqui à tona a questão da pilhagem, que foi o que realmente aconteceu em sede dos dias 28 a 30 de julho do mês passado. Desta feita, gostaria de dar para a palavra agora à doutora Valquíria, que, dada a sua experiência ao longo de várias corretoras e empresas seguradoras, o que lhe permite ter uma visão global sobre este mercado. A pergunta então seria: quais são as principais dificuldades que os clientes enfrentam quando procuram entender a diferença entre vandalismo, furto e roubo? Porque, como nos foi elucidado agora, não são a mesma coisa, seja em âmbito jurídico ou no âmbito dos seguros. Então, as pessoas, quando tendem a contratar o seguro, encontram essas dificuldades. Então, gostaria de ouvir da doutora Valquíria. Bem, muito obrigada mais uma vez pelo convite da revista Riscos e Seguros. É sempre um prazer estar aqui para conversarmos um pouco sobre o nosso setor. Ahm, o que é que nós podemos dizer? Que, infelizmente, houve este cenário ocorrido em Angola, e que nós também já havíamos passado de outubro a dezembro do ano passado, e ficou uma lição. Entretanto, eu faço uma cópia, uma espécie de cópia daquilo que foi a introdução do colega Newton em relação ao ambiente de seguros aqui em Moçambique, que é quase similar. Estamos numa situação embrionária ainda, por isso é que um dos pontos é este, contribuirmos para a literacia no setor, para divulgar mais sobre o que são seguros e qual é a importância de indivíduos e empresas aderirem a esta alternativa de proteção. Então, indo diretamente à sua questão, a experiência em relação a isto, o que é que nos traz? É que muitos, de fato, não sabem desta distinção entre os três termos. Eles têm descoberto, a maioria tem descoberto, quando ocorre o sinistro. E nós, como corretores, tentamos elucidar aos nossos clientes, principalmente quando aderem, quando subscrevem os seguros multirriscos, que ao subscrever não significa que automaticamente
a cobertura ou a extensão de roubo, de furto-roubo, esteja lá. Algumas apólices, porque aqui em Moçambique, pelo menos, existem dois tipos de apólices, as de cunho português, estas que nós chamamos de multirriscos, e depois temos as de cunho anglo-saxônica, que vão ao abrigo da Multi-Market Free. Então, nas apólices multirrisco é normal que a cobertura base esteja lá garantida e o roubo venha como um sublimite. E este sublimite geralmente é de acordo com a seguradora. E por conta disso pode ser um sublimite não adequado para a necessidade ou atividade desses clientes. Daí que é importante nós fazermos este trabalho de sempre alertar que devemos prestar atenção à questão do roubo, não é? Na definição do capital seguro para esta cobertura que o cliente deve incluir na sua pólice de riscos para que esteja minimamente ou de forma adequada coberto. Mas, por conta do custo, porque a cobertura em si, aqui em Moçambique, o custo da cobertura de roubo é, sei lá, vamos 8 a 10 vezes maior que o custo da cobertura do seguro multirriscos, que também chamamos de incêndios. Logo, não passa simplesmente por dizer inclua esta cobertura de roubo para beneficiar, passa também por lhe deixar verificar aquilo que é a sua tesouraria, os seus orçamentos e decidir se ele tem ou não capacidade financeira para cobrir aquele risco, não é? Então, mas nós temos acautelado isso, temos dito aos nossos clientes que sobre a necessidade de incluir. Falava sobre furto e roubo. Vandalismo, atos de vandalismo, que é como vem nas apólices multirriscos, eles também já existem como cobertura facultativa. Portanto, se o cliente ou o corretor não aconselhar a adicionar a apólice, automaticamente a apólice normal, multirrisco, não terá a cobertura para atos de vandalismo. Daí que voltamos a informar os clientes sobre a necessidade disto. Agora veio um outro termo importante, que trazido também aqui pelo Newton, que é pilhagem. A pilhagem, por definição, está ligada também a qual é o que é que despoleta isto, não é? Por que que se chega à pilhagem? Estou aqui à procura do termo, o motivo que despoletou a pilhagem. Então, é aí onde depois vai-se para as questões políticas, não é? Então, em Moçambique, para que se possa ter cobertura de perdas ou danos causados pela pilhagem derivada de questões políticas, é importante ter um outro seguro que é de riscos políticos. Nós aqui chamamos Property Terrorism and Sabotage. Ou okay. Riscos políticos mesmo em português. Então, e infelizmente quem subscreve este tipo de seguro são as grandes empresas, a banca, alguns armazenistas, mas estamos a falar de grandes empresas na área de logística, os portos, na área de navegação, grandes indústrias, as fábricas, mas é isso, só que nem todas elas foram afetadas. Então, aqueles que de fato estavam eminentes de risco, a maioria não tem esta cobertura. Mas, de forma geral, acho que eu esgote o tema. É isto que me compete dizer agora. Obrigada. Oh, exato. Ok, muito obrigado, doutora Valquíria. Então, com sua explanação, podemos entender que uma das principais dificuldades quando se trata sobre essas coberturas vem a ser a informação, porque muitos daqueles que vêm a ser os que contratam essas apólices de seguros não sabem a distinção sobre furto, roubo e vandalismo e como é que essas coberturas podem ser ativadas diante do seguro, porque como bem a doutora explicou, disse que a adição de certas coberturas pode tornar o preço da apólice um bocado extravagante, assim podemos dizer.
Então, muitos ficam com um pé atrás ao contratar tais coberturas porque podem não ter a capacidade financeira de assim pagar o prêmio devido sobre esta apólice. Então, Exatamente. entendida que a desinformação seja é um dos principais entraves para que se possa falar mais sobre essas coberturas em sede de seguros, que enquadramento é que se pode fazer sobre essas coberturas? Como é que os brokers, ou seja, os corretores, podem contribuir para reduzir a lacuna de informação entre seguradoras e segurados, sobretudo em coberturas tão sensíveis como essas que estamos aqui a falar, que servem realmente de ferramentas de proteção empresarial? Então, gostaria de dar a palavra à doutora Valquíria para ver se termina. Comigo? Ok. Sim, sim, sim. Ok. De facto, nós vamos continuar a fazer o nosso trabalho, que é tentar contribuir na divulgação da informação e junto às companhias de seguros, que são as que efetivamente assumem os riscos, tentarmos negociar em função daquilo que for a carteira dos próprios clientes. Agora, por outro lado, é importante também perceber-se que estamos num ambiente já não o mesmo que o anterior. Já tivemos uma experiência. Então, tem sido, digo isto porque é uma realidade, tem sido complicado estarmos já a divulgar como se este seguro fosse simples, tão barato. Podemos fazer isso porque não é. Passa mesmo pela decisão financeira do próprio cliente. Então, mas de forma massiva, nós tentamos mostrar ah, aquilo que o cliente poderia não ter sofrido se tivesse investido. Temos que explicar que o seguro, ele não é uma poupança. O seguro é investimento. Portanto, ele deve olhar para o seguro como uma alternativa de garantir a continuidade do negócio e evitar que tenha perdas ou que tenha retorno na mesma situação em que estava anteriormente à ocorrência do risco. Então, nós temos que mostrar, seja por via de imagens, publicidade ilustrativa, ele tem que ver, sentir, porque estamos num ambiente em que não há este conhecimento sobre as coisas. Então, ele tem que conseguir ver isto, perceber que nem tudo que ele perdeu, na verdade, ele deveria ter perdido. Mais ou menos isto. É, exatamente. Muito obrigado, doutora, por nos ter elucidado sobre essas questões. Então, fica aqui bem patente de que não existe como tal uma falta de desinformação ou de informação constante essas coberturas. Muitas das vezes a informação é passada para aqueles que pretendem contratar apólices que tenham essas coberturas, mas que fica a critério isso do segurado em adicionar ou não essas apólices, essas coberturas na apólice, tudo porque vai influenciar de forma estrondosa no prêmio a ser pago. Exato. Então, exatamente. Então, conseguimos pegar esse entendimento. Espero que as pessoas que nos assistem possam entender melhor sobre essa cobertura, porque gostaríamos de falar mais sobre ela. Tá? Então, Dr. Newton, vamos consigo. Feito esse enquadramento sobre essas apólices de seguro, sobre essas coberturas e como elas funcionam, eu gostaria de saber, doutor, como é que eu gostaria de saber, doutor, será que os eventos que nós vivemos últimos, de 28 a 30 de julho, ativariam essas coberturas e se efetivamente as seguradoras poderiam dar uma resposta? E se sim, qual seria o procedimento a se ter? Isso em sede da gestão desses sinistros. E, por outra, saber se há limitações ao chamar essas coberturas à tona, franquias, coparticipações e tudo isso que podemos enquadrar aqui em sede desta conversa, doutor. Certo, certo, Fernando. O que é que acontece? E só para contextualizar e ajudar, eventualmente, aqueles que aqui estão e que são, por assim dizer, pioneiros no mundo dos seguros.
As apólices de multirrisco, já foi aqui falado um bocadinho também pela Valkyria, via de regra, têm as chamadas coberturas base, mas tudo o resto acaba sendo, por assim dizer, feito à medida do cliente, não é? De tal sorte que o cliente é que vai definir o que é que quer e o que é que não quer. É claro que depois acaba tendo aqui como principal critério o valor do prémio, né? Porque quer os corretores, os brokers, quer as próprias companhias de seguros vão apresentar as várias propostas com ou sem esta, com aquela e esta, quanto é que fica, e o cliente às vezes eh, se calhar porque não consegue compreender a importância de ter aquela cobertura naquele momento, ou por achar que é um evento que jamais irá acontecer consigo, prefere deixar de lado. Mas sim, respondendo a Eu deixei de ouvir. Doutor Newton? conseguem ouvir-me? Agora sim. Sim, sim. Sim, sim, agora sim, doutor. Então acho que foi que a minha internet ficou mais ou menos instável. Conseguem me ouvir melhor agora, não é? Agora sim. Sim, sim, conseguimos. Vamos Creio que o aprender doutor, mesmo. doutor Newton está com problemas de estabilidade Na na sua internet, não é? conexão. Exato. Tá melhor agora? Tá melhor. Conseguem me ouvir bem? Ok, ok. Sim, Peço desculpas, acho que aqui a internet não ajudou muito. Pois então, dizia que facilmente esses eventos do dia 28 ou dos dias 28 a 30 de julho haveriam de estar enquadradas numa dessas coberturas. Mas, claro, sempre irá depender do que efetivamente cada um dos titulares ou dos tomadores de seguros contrataram nas suas respectivas apólices. Ou seja, não é o simples facto de o empresário ou o particular ser tomador de um seguro de multirrisco que automaticamente estaria coberto nos eventos dos dias 28 a 30 de julho, porque era necessário que tivesse previamente as coberturas de atos de vandalismo, roubo, furto e inclusive outras que pudessem também ser aqui ativadas. E claro que se assim ocorrer, e recordo que, por exemplo, aqui a nível da realidade angolana, 2 ou 3 dias depois dos eventos, o regulador do setor de seguros fez sair uma comunicação a todas as seguradoras para que informassem se tinham de facto apólices multirrisco que naqueles eventos foram ativadas e se sim, quais eram, qual era o tratamento que estava a ser dado às várias situações reportadas e etc. Ou num grosso de apólices de multirrisco que as companhias têm, foram poucos os que de alguma forma tinham cobertura. As que tiveram cobertura efetivamente foram aqueles tomadores, aqueles titulares um bocadinho mais robustos, por assim dizer, em termos de património, não é? Porque os outros tinham as coberturas básicas, ou base, né? O incêndio, e não tinha o ato de vandalismo, não tinha o roubo, não tinha a pilhagem, etc, etc. Alguns reclamaram mesmo assim, né? Mas eu tenho uma pólice multirrisco. Mas depois de ser feito ali o trabalho pedagógico, de explicar que não basta ter a pólice, é que eles conseguiram efetivamente compreender que não estavam, infelizmente, cobertos. Mas qual é o procedimento, então, que o segurado ou os segurados que têm efetivamente, ou que tiveram efetivamente na data essa cobertura poderiam ter, e alguns tiveram, né? A primeira coisa que poderiam fazer, se não diretamente, pelo menos pelo seu broker, é comunicar a existência deste dano, ou seja, enquadrar e dizer que nos dias Y, X, Z, as nossas instalações citas nos sítios 1, 2, 3 foram afetadas por isso. Enquanto reunimos mais informações, passamos já essa informação ou damos já a conhecer a seguradora relativamente a estes danos que foram produzidos. Agora estou a ver o. Newton?
Voltei a parar de ouvir. Eu também, conexões de internet. Hum. Dr. Newton, não sei se consegue nos ouvir. Dr. Newton, Deixa eu tentar contactá-lo aqui por telefone. acho que já voltou o Dr. Newton, Hum. mas encontra-se com o microfone desligado para que possa continuar com Conseguem a ouvir-me sua agora? abordagem. Conseguimos Agora ouvir, sim, conseguem me doutor. ouvir? Ok, Conseguimos, Eu pergunto, sim. consigo. vou ser obrigado a usar dois dispositivos, um para a câmera, outro só para o áudio, aqui o telefone. Não sei em que parte é que pararam de me ouvir, mas na altura dizia que, quando me apercebi que tinha sido interrompido pela internet, que o procedimento que os segurados poderiam ter ou podem ter, e tiveram alguns naquela ocasião, era já numa primeira fase, apesar de não terem ainda todos os dados sobre o que efetivamente tinha ocorrido, mas fizeram já chegar à seguradora uma comunicação formal de que haviam sido afetados pelas situações que ocorreram, ou pelo tumulto que ocorreu nos dias 28 a 30 de julho, e numa fase posterior, então, é que foram fazendo com mais substância as participações de sinistro, ou seja, não só o preenchimento do próprio formulário disponibilizado pela companhia de seguros, mas também juntar outros tantos documentos, como, por exemplo, o relatório da polícia ou dos bombeiros, eventualmente também um inventário de tudo quanto foi danificado, tudo quanto foi pilhado, bem como ainda, por assim dizer, um conjunto daquilo que são os balanços, né, em termos de custos, entradas e saídas, para que a seguradora possa efetivamente ter noção do que havia, ou seja, das existências dentro daquele espaço, o que foi subtraído e, mediante isso, ter-se já vamos assim dizer, um valor aproximado do que aquele sinistro haveria de significar em termos de indemnização. Sei que muitas seguradoras no mercado tiveram situações do género. No caso específico, falo também da companhia para a qual trabalho e tivemos, estamos ainda vamos assim dizer, em regularização de uns tantos sinistros, porque efetivamente não é uma situação tão linear quanto resolver um acidente de automóvel, né? Em que conseguimos perceber que são dois ou mais veículos que embateram um no outro e está tudo bem, leva-se para a oficina e já está. No caso do que aconteceu nos dias 28 a 30, exige um bocadinho mais de expertise, está a exigir, aliás, que se façam várias reuniões com o próprio segurado para perceber efetivamente o que tinha, o que não tinha, quanto valiam os imóveis que lá estavam, os móveis, aliás, que lá estavam, o estoque que lá estava, mas tudo isso desde que fique provado que a cobertura de atos de vandalismo, de furto ou roubo e também aqui a pilhagem que acaba estando em algumas condições gerais já dentro do próprio ato de vandalismo, já estavam contratadas na altura em que se deram estes acontecimentos. Não sei se consegui responder à pergunta, apesar daqui da interferência da internet, mas penso que terei chegado ao ponto, não é? Exato, Uhum. sim. Creio que sim, o doutor conseguiu chegar assim ao ponto, conseguiu elucidar-nos, Faltava, explicar melhor desculpa, sobre. faltava só aqui falar da parte das limitações. Agora Para lembrei-me. limitações de Faltava. franquia. É, Exatamente, exatamente. Existem sim, existem, tal como disse exato. inicialmente. O seguro multirrisco é muito ao sabor, entre aspas, do que o cliente vai aceitar fazer ou não. Ou seja, por exemplo, se for colocada uma franquia, aquela cobertura acaba sendo ou ficando um pouco mais barata, entre aspas, do que se ela não tiver a franquia. Então, em alguns casos, o cliente prefere que se coloque a franquia, mais na perspectiva de ter um prêmio mais baixo, do que propriamente na perspectiva de que, se acontecer algum sinistro, eu pago uma parte. Só se apercebem disso
a posterior, quando apresenta-se o valor do dano em 100 e a seguradora diz que, olha, desses 100 só pago 75, o resto você que paga. Então, há sim essas limitações, mas não é um padrão. Vai depender sempre daquilo que o cliente estiver disponível ou disposto a aceitar, porque podem existir apólices da mesma companhia, com a mesma cobertura, em que um segurado tem ali naquela cobertura uma franquia e o outro não tem. Não é? Então, na situação que conheço, que é a realidade da companhia em que estou, existem sim, para aqueles que foram afetados nesses eventos, franquias, mas face aos danos que foram provocados, posso lhe dizer que são franquias bastante simpáticas. Só para ter uma ideia, Fernando, até a última comunicação Sim, sim. oficial, os danos que foram provocados, assim, números por alto, né, eram equivalentes a cerca de 15 mil milhões de kwanzas. Estamos a falar mais ou menos, se formos a usar a moeda americana, em cerca de 15 milhões de dólares. Então, face às franquias que apareciam, que são geralmente franquias que vão entre um mínimo de $250 e um máximo de $1.500, quer dizer, são peanuts, né? Comparando com o que as seguradoras vão ter que efetivamente Sim. assumir. É isso. Exatamente, Sim, exatamente. mas mesmo Exatamente. Conseguimos ter esse entendimento acerca das limitações. Então, de certo modo, existem apólices que encontram-se o valor do prêmio um bocado mais reduzido, não porque houve alguma negociação com a seguradora, mas sim porque o segurado ou o tomador de seguro, no momento da contratação do mesmo, optou por uma franquia, mesmo não sabendo em específico em quanto estaria fixada essa franquia. Então, conseguimos ter esse entendimento e o conselho para aqueles que forem contratar a apólices de seguro junto das seguradoras é importante que tenham atenção a este quesito que chamamos de franquia. Pois bem, então, desta feita e a entender o que nós vivemos nos últimos tempos, o que também não é uma novidade para Moçambique, eu gostaria de saber da doutora Valquíria. Dado essa tendência que temos de instabilidade nas nossas regiões, os clientes passaram a se preocupar mais com a cobertura de furto, roubo e vandalismo, especialmente em Moçambique, depois do que viveu no final do ano passado, doutora Valquíria. ah, acaba sendo meio caricato, porque depois de termos ultrapassado, ok, os eventos foram no final do ano passado. Tivemos o primeiro trimestre do ano, ainda estávamos todos receosos sem perceber para onde é que vamos. Segundo trimestre, as coisas já começam a estabilizar, já temos um novo governo, tomou posse, essas questões todas políticas. E agora parece que estamos a voltar ao normal anterior. Então, o que é que isto significa para nós da área de seguros? É que as pessoas, algumas pessoas, estão numa espécie de perda de memória. Então, voltam a dizer que, não, não precisamos disso, podemos deixar para outra altura, é caro, não é? Mas há também um outro grupo, pessoas e empresas mais prudentes que já estão abertas e dispostas a ouvir e ponderar sobre esta cobertura adicional. Então, elas já sabem. E digo isso mesmo que é por experiência, porque é o que estamos a passar. Colocamos, até para aqueles clientes que só nos pedem cobertura multirisco base, nós já tomamos a liberdade de acrescentar até uma certa percentagem daquilo que é o seu equipamento ou maquinaria, colocamos lá uma percentagem como limite de roubo. Quer dizer, informamos a ele, tomamos esta liberdade de informar isto para verificar e depois decidir se concorda ou não, porque sem esta cobertura, em caso de ação similar, roubo, atos de vandalismo, não estará coberto. Então, temos dois grupos.
de forma resumida. Uns que perderam a memória e estão nesta crença de que não vai voltar a acontecer, mas em seguros, como estava a dizer, seguro é investimento. Nós temos que prever situações de risco que estamos expostos e investir para nos proteger. Então, vamos continuar a fazer esta nossa parte de melhor divulgar e tomar esta iniciativa por eles. Pelo menos assim já sabem, depois eles decidem. E já pode ter sido positivo no final. Valquíria, sem querer lhe cortar, e é interessante que, como disse bem, Exato. as pessoas parece que perderam mesmo a memória, não é? E só que se Memória esquecem que curta. há uma lei, vamos assim dizer, muito usada no mundo dos seguros, que é a chamada, como é que é o nome do homem? Esqueço-me agora, mas que diz mais ou menos assim, né? Que se alguma coisa tiver que dar errado, vai dar errado. Né? Então, quando nós olhamos para esse movimento social a ser mais do tipo crente de que nada vai acontecer e Deus vai nos proteger, do que o contrário, ou seja, nós temos é que nos preocupar porque alguma coisa de errado pode realmente acontecer. E se acontecer, como é que eu estou? Estou protegido ou não Sim, estou? Mas só que parece ser uma coisa assim meio cultural, né? Nós somos tão otimistas que acabamos preferindo acreditar que nada de errado vai acontecer conosco. Só acontece com os sim. outros, né? É interessante. É, Realmente, realmente. Temos este problema de ter a memória curta em algumas situações e não pensamos no futuro. Não sei se interromper a doutora Valquíria queria dar mais um subsídio. Esteja à Mas vontade. já tinha terminado hoje. Ah, ok. Tá bem, sim, doutora. Ok, muito obrigado. É, a próxima questão vai para o Dr. Newton, com base no que disse anteriormente. Vai parecer um bocado repetitiva, porque já partilhou conosco é, alguma situação do que viveu recentemente. Mas eu gostaria de perguntar ao doutor se no processo de regulação de sinistros, quais são os maiores desafios práticos em enquadrar um caso como vandalismo, furto ou roubo? Porque sabemos nós, na prática, podemos aqui dizer no âmbito jurídico, conseguimos trazer essa diferenciação entre o furto, o roubo e o vandalismo, o que não difere muito do, do mundo dos seguros, mas como é que funciona em sede do processo de regulação de sinistros? Porque sabemos que distinguir o furto do vandalismo, o roubo em sede de seguros torna-se a ser um bocado mais complexo por causa da obtenção de provas sobre realmente sobre o que aconteceu, porque temos que se provar, temos que trazer faturas, como o doutor bem disse anteriormente. Nos casos que aconteceu conosco recentemente, as empresas que sofreram esses atos teriam que apresentar as faturas sobre a mercadoria que desapareceu, teriam que apresentar comprovação daquilo que foi vandalizado, porque sabemos que as pessoas tendem a ser um bocado aproveitadoras em face dessas situações e declara que sofreram um rombo maior daquilo que realmente aconteceu. Então, gostaria de saber, doutor, como é que tem feito essa regulamentação em sede de gestão de sinistros? exato. Olha, Fernando, a pergunta que coloca é bastante interessante, porque é efetivamente assim que acontece. Ou seja, não sei se já alguma vez viu, há um filme, já um bocadinho antigo, dos anos 90, que faz referência a um crime perfeito, entre aspas, né? É uma agência bancária que a certo momento é assaltada, ou pelo menos tomada de assalto por alguns miliantes, e entretanto o tesoureiro aproveitou aquele momento para fazer também das suas, ou seja, entregou uns X milhões para os ladrões e os outros X milhões ficou com ele. Quando a polícia apareceu, eles levaram tudo. E é mais ou menos o perigo a que estamos sujeitos nesse tipo de situações. De facto, as imagens que correram o mundo ou o país demonstraram como muitas lojas, muitos estabelecimentos foram efetivamente vandalizados e levou-se muita coisa de lá. Entretanto, dali a conseguirmos quantificar exatamente o que foi retirado, o que foi danificado, o que já não existia, o que existia, é uma das principais dificuldades em processos como este, principalmente porque não estamos a falar
de um evento que ocorreu numa única localização, por exemplo, aconteceu apenas num bairro e você vai para lá e fala com 3, 4 pessoas e te contam a versão verdadeira dos fatos. Não. É um evento que aconteceu, pelo menos em toda Luanda, ou pelo menos nos principais bairros, especialmente periféricos de Luanda, e naquele dia específico estava todo mundo em pânico. Né? Então, testemunhas oculares não vais encontrar muitas. Se encontrares, não serão credíveis. Provas materiais, temos algumas fotografias, eventualmente, alguns vídeos que ficaram a circular nas redes sociais, mas depois temos também aquilo que é o relato dos agentes da ordem, que às vezes não coincide com o que o segurado ou o tomador de seguro relata. Também há ali uma grande dificuldade em conseguir-se, vamos assim dizer, estabelecer nexos suficientes para Fundamental. dizer que uma situação é roubo ou se é furto, se é pilhagem, o que efetivamente nós temos feito, e posso falar nesse caso por mim e por outros colegas que também trabalham com sinistros. É muito importante nessa altura que haja bastante razoabilidade e bom senso, porque se levarmos ao pé da letra aquilo que são, vamos assim dizer, as obrigações do tomador de seguro em caso de sinistro, não vamos regularizar sinistro nenhum. Porque ele tem que apresentar provas, tem que apresentar documentos, tem que apresentar isso e tal e outro, e o estoque. O homem não tem nada disso porque na altura em que os manifestantes ou os vândalos, o que seja, entraram para ali, levaram tudo, inclusive computadores, não é? Ele tinha aquilo tudo, Exato. imaginemos no computador. E foi tudo levado. Olha, até há uma imagem que esteve a circular nas redes sociais em que se levou uma arca frigorífica, daquelas típicas de supermercado. Levaram aquilo. Exato. Ou seja, se eu tiver que ir para esse estabelecimento e dizer, olha, prova lá que você realmente tinha uma arca aqui. Ele não me consegue provar, porque já não existe. Né? Exato. Então, por parte das companhias de seguro, nesta altura específica, está a ser necessário, além, obviamente, de se mandar os peritos para os locais, para fazerem indagações, fazerem medições e etc., mas é, acima de tudo, necessário que haja bastante bom senso, que haja muita razoabilidade, né, em perceber que efetivamente não conseguiremos ter todos os dados suficientes. E vem aqui também a capacidade de gestão, porque em gestão a tomada de decisão, via de regra, e há um livro muito interessante que eu gosto sobre gestão, que diz mais ou menos assim, né? Se você consegue tomar uma decisão enquanto gestor de topo com todos os dados, é porque você tomou a decisão fora do tempo, ou seja, tarde demais. Porque em gestão do topo, você tem, num conjunto de 100, tem 20 elementos e tem que tomar decisão com base nisso. Avança ou não avança? Ou seja, é mesmo arriscar. E porque foram eventos bastante traumatizantes, tanto do ponto de vista social como do ponto de vista político e etc., o que efetivamente as seguradoras que tinham apólices naquela altura com estas coberturas têm feito é regularizar os sinistros, porque não tem e nem faz muito, vamos assim dizer, nem fica bem para o nosso próprio setor, numa altura como essa, declinar sinistros com base em suspeições que nem nós próprios conseguimos provar que Opa. efetivamente, exatamente, que efetivamente há um exagero da parte do tomador ou não. É encontrar o caminho do meio. Nem muito ao mar, nem muito à terra, meu amigo, vamos mais ou menos por aqui. Se você não consegue provar que desapareceram X milhões, eu não consigo provar o contrário. Então, vamos pelo meio e conseguimos chegar a um consenso. Ao menos assim, não fica a seguradora com a fama de que não paga nada e o segurado, pelo menos, já tem em mente que é uma. Oh, voltou a cortar. Opa, perdemos de novo o Dr. Newton, infelizmente, mas creio que já estava no final da sua abordagem acerca da regulação e gestão de sinistros. Dr. E Newton, veja, espero que nos veja esteja. só que praticamente mais ou menos o mesmo cenário que ocorreu aqui. A diferença é que em Moçambique, pelo menos, levamos 3 meses. Em Angola foram 3 dias.
Então, Exato. no início desta situação, ainda houve algum tempo para as seguradoras emitirem comunicados, alertar que, olha, senhor segurado, a sua apólice não inclui esta cobertura. Caso verifique, não está coberto. Recomendamos que melhore os seus dispositivos de segurança, não é? Proteja-se melhor, em termos de segurança física, o armado, etc. Houve este tempo, pelo menos, para alertar. Agora, no vosso caso, pode ter sido mesmo complicado. É uma situação das seguradoras terem que emitir cartas de repúdio e não pagarem sinistros e parecer que as seguradoras são más, não pagam, cumprem com a sua palavra e pode sim ter não, não contribuído muito bem para a crença daquilo que é a importância sobre o seguro. Mas é um processo, vamos ver. É, exatamente. É um processo que é necessário vivermos de certa forma, porque creio que depois dessas situações que tivemos tanto em Angola quanto em Moçambique, acho que o mercado estará mais atento sobre estas questões e haverá maior preparo. Creio que os departamentos das empresas sobre a gestão de riscos estarão mais atentos em classificar esses riscos, porque creio que antes de tais acontecimentos não se previa exatamente de que as operações de determinada empresa parariam por situações de vandalismo, digo aqui ou pilhagem, era algo que encontrava-se um bocado aquém da nossa realidade distante. Então, creio que agora, mais atentos, depois de passar por essas situações, poderemos buscar contratar realmente aqueles que se interessam, porque tanto como a doutora havia dito, muitos têm memória curta, ou seja, esqueceram-se do que se passou do que se passou recentemente e na contratação do seguro não olham para esse lado. Opa, se der para excluir essa Melhor. cobertura, baixar o prêmio, vamos excluir. Tenha É, sempre o entendimento de que não vai acontecer, mas sabemos nós que vai acontecer e a forma e a melhor forma de nos precavermos é termos o seguro para cautelar essas situações. exato. Como exatamente, exatamente, exatamente. É, Já estamos, é. doutor Newton, de volta. Agora vamos Já para. temos, sim. Gostaria de deixar aqui uma recomendação para o chat que coloque questões aos nossos oradores. Já estamos aqui há quase uma hora de Oh, webinar e gostaria que todos aqueles que durante a explanação tenha surgido alguma dúvida, alguma dificuldade, falta de entendimento sobre um outro termo, gostaria que colocassem aqui as questões. Agora, vamos para uma questão. Creio que esta questão estaria à súmula daquilo que foi dito agora sobre essa cobertura, a cobertura de roubo, furto e vandalismo. Qual é que realmente é a indemnização do seguro? Agora, olhando para esse conjunto de fatores que aqui acabamos de falar, doutor não trouxe por um lado de que muitas das apólices não têm essas coberturas e tentam mesmo assim reclamar, trazendo a má fama das seguradoras de que não pagam, ou que comunicando esse sinistro às seguradoras, como que aconteceu agora, não têm provas bastantes para apresentar e a seguradora assim tomar uma decisão conveniente ao momento tendo que tomar decisões pela metade, como o Dr. Newton havia referido, num conjunto de 100, tomar a decisão com 20, porque não quer tanto a seguradora sair prejudicada dessa situação, tanto o segurado ou o tomador de seguro, se forem a mesma pessoa. Então, gostaria de saber dos nossos dois oradores aqui, qual é a perspectiva que se pode ter desta cobertura, tanto para o mercado angolano quanto o mercado moçambicano. Daqui a 10 anos, onde é que nos vemos a vender essas coberturas? Será que haverá maior contratação por parte do tecido empresarial? Ou ainda teremos reticentes e continuaremos a pensar de que aquilo que aconteceu no passado já não vai voltar a acontecer e vamos olhar para o seguro como um gasto adicional e não um mecanismo estratégico de proteção? Então, passo a palavra ao Dr. Newton para que comece a falar sobre a perspectiva sobre essas coberturas para o mercado angolano. Há margem de crescimento? Podemos nos ver a praticar isso a longo prazo? Dr. Newton, se faz favor.
Certo. Eu acredito que existe muita margem de crescimento. Aliás, como já é sabido, e eu faço questão sempre de, nas minhas intervenções públicas, fazer essa referência. Angola tem, nesta altura, uma taxa de penetração dos seguros que é uma das mais baixas da nossa região. E mesmo quando comparada com Exato. Moçambique, é muito baixo. Nós estamos abaixo Claro. de 1%. Né? Estamos abaixo de Oh, 1%, estamos com qualquer coisa como 0,60% de taxa de penetração. muito Acho que bem. Moçambique, até a última vez que vi, estava em 3% ou 2%, tanto, Estamos, não? estamos a 2 ponto qualquer coisa, arredondando a Pois, 3. pois. Sim. Exatamente, exatamente. Então, o que Também não nos vai. falta, pois, e também é baixo, e também é baixo. E o que não nos falta é Exato. margem para crescimento, ok? E um dos elementos que agora se tem muito discutido, além da questão da literacia, que é importante, porque quando falamos de literacia, não podemos olhar só na perspectiva dos nossos webinars que fazem muito bem, ou das nossas palestras e workshops, mas é mais na perspectiva de educar, como se dizia nos finais dos anos 70, início dos 80, educar o homem novo. Ou seja, não sei como é na realidade moçambicana, mas nós em Angola temos escolas, ou pelo menos uma, que fala sobre seguros, mas é já no ensino superior. Nós precisamos de olhar para o contexto não diria, mas o exemplo de outras paragens, outros continentes, em que situações relacionadas com seguro, finanças, são tratadas desde a mais tenra idade. Só assim nós conseguiremos efetivamente criar cidadãos que sabem da Com consciência. importância do. Exatamente, cidadãos conscientes do que é realmente um seguro, da importância de ter os seguros em dia, etc, etc. Este é, vamos assim dizer, um primeiro elemento e que aqui chama-se também a responsabilidade de todos os entes, mas especialmente do ente estatal, Ministério da Educação, etc., mas também ou da parte das seguradoras, há aqui um trabalho das seguradoras e todos os entes que atuam no mercado, os corretores, etc., um papel, vamos assim dizer, cada vez mais atuante, né? De fazer as pessoas conhecerem, saberem que, não havendo estas coberturas, estão completamente expostos a um, dois, três, quatro riscos. E deixar isso mesmo por escrito, porque às vezes, quando nós dizemos, olha, quero essa cobertura, e ele vê atos vandalismo, não preciso. Até porque a zona onde eu estou é muito segura. Ok, no dia em que acontecer alguma coisa, deixará de ser segura. Né? Então, só para ter uma ideia, hoje, e isso que são dados do regulador angolano, hoje, comparando o ano 2022 até 24, houve um ligeiro crescimento naquilo que são as apólices de multirrisco, mas não foram crescimentos do ponto de vista, assim, quantitativos o suficiente, ou seja, foram mais porque no âmbito dos créditos à habitação, os bancos exigem que os seus proponentes, etc., apresentem uma apólice de multirrisco. E o que é que as pessoas fazem? Já que o que você me está a pedir é a apólice multirrisco, eu vou à seguradora e quero uma apólice com risco básico, incêndio. Pronto, chega. Né? E deu ali um crescimentozinho, mas no final do dia esse crescimento é insípido porque quando vamos ver as coberturas do incêndio e do roubo não passa. Quando acontecem outras catástrofes que, via de regra, são cobertas pelo multirrisco, no caso habitação, o cliente faz a participação e simplesmente recebe de seguida uma carta de declinação. Então, além de termos aqui um trabalho, como já dissemos, que acaba estando entregue um bocadinho também ao próprio ente, que é o Estado, nós, como vamos assim dizer, os atores principais deste mercado, temos que fazer um trabalho de muita sensibilização. Na realidade angolana, há uma companhia de seguros, não vou dizer o nome para não fazer publicidade, que tenho visto que tem feito um trabalho de sensibilização ao jeito do que eu acho que deve ser. Deixarmos simplesmente de fazer muitas publicidades, são bonitas, nas redes sociais, na televisão, etc., mas ir mesmo para a rua. Temos que ir ao encontro das pessoas. Por exemplo, na realidade angolana, nós temos muitas praças, os informais, por assim dizer, não é? Que até têm muito património.
até têm muito, vamos assim dizer, muito rendimento que justifica terem uma pólice na eventualidade de surgir qualquer azar, entre aspas. Mas não têm esta cultura. E também não vão sair do seu mercado para ir ao escritório da seguradora ou ao escritório da corretora de seguros. Não vão. Então, o processo tem que ser inverso. Devemos ser nós, os atores principais, a ir visitar essas pessoas, a mostrar como é que se faz, porque é que se faz, e é ali, por assim dizer, e só para terminar, que reside, entre aspas, a outra parte que interessa muito ao mundo dos seguros e que vai fazer de alguma forma também a taxa de penetração aumentar. Ou seja, a economia angolana, hoje, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística, ainda é 70% ou mais de 70% informal. Significa que nós, seguradoras, estamos a olhar para um nicho muito pequenininho, quando olhamos para as empresas já constituídas e etc., aquelas representam não mais do que 30%. O dinheiro está todo na praça. O dinheiro está na praça e nós ficamos no escritório. Então, é um contrassenso. Então, acho que as medidas passam por aí. Deixarmos de ficar nas salas, ir para a rua, falar com as pessoas que efetivamente fazem economia, e elas é que precisam de seguro. Depois vem o aspecto da educação, que deve começar cada vez mais cedo, educação financeira, no caso, porque quando adultos, bom, é já só uma questão da pessoa dizer: bem, entre comprar mais um tênis da Nike ou entre comer e comprar o seguro, eu prefiro comer em detrimento de comprar ou de pagar uma apólice de seguro. Agora, quando a criança já vai tendo isto em mente, bem, vai ser como uma necessidade básica para si própria, né? É isso mesmo. E é exatamente a mesma É, situação aqui, exatamente. do outro lado Pois, do continente. É Estamos aqui exatamente. a encontrar que as realidades não diferem muito. Nada, né? exatamente, exatamente. É, pá, é isso. Então, É, o Valdemar fez-nos recordar que somos poucos para o muito. É exatamente. Estamos a exatamente. ver aqui as intervenções do Dr. Valdemar no chat. E quando o Dr. Newton disse que não vou passar a publicidade da empresa que tem feito esse trabalho de ir à rua e consciencializar as pessoas sobre os seguros, como eles realmente funcionam, o Dr. Valdemar fez questão de salientar qual é a empresa que tem feito esse Pois trabalho. é, E pois é. realmente temos visto, né, se me permitam aqui passar aqui a publicidade, a fidelidade a fazer esse trabalho Uhum. diretamente junto daqueles que são os consumidores finais, ou seja, tem indo buscando, tem buscado aqueles que realmente, como o doutor aqui referiu, fazem a economia, ou seja, entram para os mercados informais, trazem a ideia dos seguros e como eles funcionam, para que as pessoas não cresçam simplesmente com a mentalidade que muitos ainda têm, que já está ultrapassada, de que os seguros não pagam, os seguros não funcionam. Há um ceticismo ainda em relação aos seguros, e é o que temos observado na nossa praça. Então, estamos aqui atentos ao chat, a ver as questões a serem colocadas. eh, para os nossos oradores. Vejo aqui muitos contributos. Lucília Macanja deu o seu contributo sobre o que Cássio disse. Temos o Dr. Valdemar a dar os seus contributos no chat, mas não temos perguntas ainda. Espero que coloquem as perguntas. Então, se assim os que nos acompanham não colocam as questões, eu tenho aqui as minhas questões preparadas para os nossos oradores, né? Porque a dúvida de um pode ser para os demais que nos acompanham. E gostaria de começar com o Dr. Newton. Dr. Newton já cá disse sobre o processo de regulação de sinistros que aconteceu recentemente. Havia a dificuldade de se provar realmente os sinistros, trazer fatura, trazer as provas, porque tudo quanto existia no estabelecimento comercial foi levado. Nós vimos até que o sistema de videovigilância foi levado e com isso também Exatamente. a sua base de dados toda de determinada empresa foi juntamente com esses atos. Ficar na empresa de mãos a abanar para apresentar provas à seguradora de que realmente tinha
aquilo que declarou, daquilo que declarou quando fez a participação do sinistro. Então, é nesta cena que pergunto ao doutor qual o conselho que daria, recomendações que traria aos segurados, aos mediadores, para evitar litígios ou conflitos na hora de reclamar uma indemnização? Quais são os elementos essenciais que o segurado ou os segurados devem trazer já de antemão à seguradora na hora de apresentar os sinistros para que se evite esses conflitos, se assim o podemos dizer? Certo. Fernando, assim, nós, como vamos assim dizer, vou agora buscar a minha versão um pouco mais jurista e advogado, vou deixar um pouco a versão gestor de sinistros, né? Existe nesta relação entre seguradoras e segurados um outro elemento que é uma relação de consumo, né? Direito do consumidor. E um dos aspectos fundamentais nesse tipo de relações é que o ente mais forte, pelo menos do ponto de vista econômico, tem sobre si uma obrigação de comunicação. E essa comunicação deve ser clara. Quando digo clara, é no sentido de esclarecer o mais possível aos seus tomadores, aos seus clientes, o que o seu produto ou o seu serviço faz, como ele é feito, como ele pode ser adquirido, como ele deve ser tratado. E no que toca a evitar, vamos assim dizer, conflitos, passa muito por aí. É a necessidade ou há necessidade das próprias companhias e os brokers também, ao venderem, por assim dizer, o produto, esclarecerem o máximo possível o que está a ser passado, o que está a ser vendido ao tomador de seguro. Porque o que acontece? Os conflitos surgem, principalmente quando surgem da parte do tomador de seguro, quando ele não compreende as razões de lhe estar a ser pedido uma ou outra coisa, ou inclusive de estar a ser declinado algum sinistro. Então, logo à partida, na contratação do seguro, nós temos a obrigação de entregar não só as condições gerais, as condições particulares da pólice e também as condições especiais, não é? Mas também algumas companhias já têm feito isso e bem, têm entregue nessa altura quais são, ou pelo menos a listagem de elementos necessários para a participação do sinistro, o que é que deve juntar quando ocorrer um sinistro, para onde deve ligar, para onde deve enviar, ou seja, correios eletrônicos, né? De tal modo que quando o tomador de seguros estiver diante de uma situação de sinistro, ele já sabe que, a partida, os elementos básicos que deve reunir são estes. Para que, e lá está, na ocorrência do sinistro, ele não seja surpreendido por uma bateria de documentos que tem que apresentar. Pelo menos o básico ele já vai trazer, vai apresentar. Agora, se for necessário mais elementos, aí sim a seguradora entra em campo, vai buscar em reuniões, por meio de e-mails, etc. Mas isso deve ser no âmbito do dever de informação, de comunicação clara, deve ser uma, vamos assim dizer, uma obrigação das próprias seguradoras e dos corretores. Às vezes, e digo isso com muita pena, apesar de que não posso aqui falar mal da minha dama, né, que é o setor de seguros, às vezes vejo que nós nos esquecemos um bocadinho desta parte da comunicação e da informação. Nós vendemos o seguro, recebemos o valor do prémio, emitimos o recibo, enviamos as condições gerais por e-mail e adeus, até já, até um dia. E podemos ter certeza que o cliente não vai ler aquelas condições gerais. Facto. Não vai ler. Até o dia que tiver algum problema, ele vai lá ler. Para tentar saber se está ou não está coberto. E vai descobrir que não está. Então, ali a nossa obrigação, e especialmente nas apólices que têm brokers, é mesmo tirar algum tempo, explicar o que é que está, o que é que não está, quais são os limites. Esse é um elemento muito importante que eu até esqueci-me de falar há pouco tempo, que é também dos fatores que mais gera conflito, porque às vezes até está coberto, mas ele escolheu a cobertura e declarou um valor que não era real quanto ao bem em si, ou seja, o bem vale 100 milhões e como ele viu que 100 milhões o prémio era muito grande, declarou 25. Logo, está ali numa situação de infrasseguro
quando ocorrer um sinistro, a seguradora vai dizer, olha, deste valor dos 50 milhões de dano, eu só lhe pago 25% porque é o valor que o senhor declarou quanto ou a quando da subscrição. Quer dizer, já é outro problema. Então, É outro todos esses problema. elementos, exatamente, todos esses elementos acabam estando dentro daquilo que é a obrigação da seguradora e dos brokers de passar uma informação o quanto mais clara possível. E se puderem fazer prova, aqui já é o advogado a falar, e se puderem fazer prova de que realmente fizeram chegar esta informação aos tomadores de seguro, melhor, porque o tomador de seguro vai dizer ninguém nunca me disse nada. E se a seguradora não conseguir provar que disse, é isso. É, esta é a discussão frequente. Exatamente. E torna-se depois aqui um jogo de forças, não disse quem disse, não me falaram, só me venderam seguro. E eu gostaria daqui de referenciar, trazer mesmo aqui à tona. Foram palavras do Dr. Valdemar do Dr. Valdemar Sanalende, que na altura disse que antes de sermos vendedores, devemos ser consultores, ou seja, mais do que vender apólices de seguros e receber o valor do prêmio, é importante que elucidemos aqueles que contratam essas apólices sobre o que realmente está protegido quando contratam essas apólices. Explicar-lhes as condições gerais, particulares e especiais da apólice, né, nomeadamente também a franquia, para que, na eventualidade de se concretizar aquele risco contratado na apólice, a pessoa, o tomador de seguro ou segurado, esteja convicto de que a sua situação será cautelada pela seguradora. Porque, como o doutor acabou de dizer, muitos só pegam para o papel para a apólice de seguro quando tem um sinistro. Eles saem da seguradora, pá, tenho aqui o contrato de sinistro, e muitos até dizem o que, de certa forma, acho perigoso. Eu contratei o seguro contra todos os riscos. Eu estou Pois é, segurado, eu muito tenho perigoso isso. seguro contra todos os riscos, o que realmente não existe. Se olharmos para a prática, não existem apólices contra todos os riscos. Existem apólices Pois que é. têm determinados riscos contratados, e não o entendimento geral de que eu tô segurado. Tudo quanto acontecer daqui para frente, eu tenho a minha apólice, e a minha apólice vai dar solução. Mas quando acontece realmente o sinistro, e se constata na apólice, aquele risco não está coberto. E depois vem a famosa discussão de que a seguradora não quis me pagar, eu paguei o seguro, eu pago por anos, e temos essa toda confusão, se assim podemos dizer. Temos aqui uma pergunta no chat, Dr. Valdemar Sanalende, e gostaria de ouvir dos nossos oradores o seu ponto de vista com base nessa questão, e começaria pela doutora Valquíria a dar a resposta. Dr. Valdemar põe a seguinte questão: por que é que não nos unimos todos para fazer a diferença e conscientizar os empresários sobre a importância do multirrisco, especialmente as coberturas aqui discutidas? Gostaria de ouvir a doutora Valquíria sobre esta união, sobre as seguradoras, os corretores, aqueles que vêm ser os stakeholders do mercado, se juntarem para que juntos, né, passa aqui o pleonasmo, para que juntos possam dar uma resposta efetiva, consciencializar as pessoas sobre realmente o papel do seguro. E a doutora Valquíria, como atua diretamente em corretoras, poderia começar aqui a nos dar essa resposta. Muito obrigada. Por acaso já havia respondido direto a ele, quer dizer que essa é a meta, na verdade, para quem se preocupa com o crescimento deste setor. Pessoas como nós estamos aqui, dedicamos tempo, não estamos necessariamente a vender as nossas marcas, mas estamos a contribuir para a literacia, para educar as nossas sociedades sobre a importância do seguro. Por outro lado, temos que saber que estamos no mercado competidor, não é? Nem todos vão receber esta ideia de bom grado. Alguns vão ficar com medos, outros vão pensar que se este grupo se une, vão me derrubar. Então, não existe consciência de que ainda somos poucos para o muito que é necessário para o desenvolvimento deste setor, citando o Newton. Então, nós temos que continuar a fazer a nossa parte, seja ela de forma individual ou assim como estamos a fazer agora, não é? Sempre encontraremos pessoas, entidades que a precisar
deste aconselhamento, deste guião para o processo de tomada de decisão sobre aquilo que elas desejam subscrever em termos de seguros. Aqui em Moçambique temos a Associação das Corretoras de Seguro, mas são poucas que estão lá associadas. Depois existem questões que algumas corretoras, né, não concordam. Não há esta união de forma clara. Continua a questão dos grupinhos. E existe a Associação de Seguradoras de Moçambique, e teremos a terceira conferência anual, agora em setembro, se não me engano. E abordaremos muito esta questão que passamos sobre atos de vandalismo. E esperamos que o setor esteja preparado e traga aqui boas iniciativas alternativas para o mercado, porque o mercado é este, é virgem e precisa de soluções neste sentido. Então, meu conselho é este: continuemos a fazer o nosso trabalho, seja ele de forma individual ou não, aplauda quem quiser ou não, só não paremos de fazer isto, porque será necessário, estaremos a deixar as nossas pegadas para as futuras gerações. Então, não esperemos ser 100, se somos 5, avancemos. O resto vai ser definido lá à frente. Então, força para nós, né? Exatamente, exatamente. Temos que unir forças e fazer com que a voz dos seguros seja mais sonante diante das Sim, nossas sim, sociedades e nossas sim. comunidades. Temos Tem que mais ser. uma questão no chat. Lúter Macedo, quero com uma questão pertinente para o assunto que aqui estamos a desenvolver no âmbito do contexto dos dois ordenamentos jurídicos que aqui temos presentes. E a pergunta é a seguinte: será que a materialização frequente dos riscos poderá influenciar nas futuras subscrições e renovações o valor do prêmio das apólices que contemplam a cobertura de vandalismo, furto e roubo? Eh, Gostaria assim de forma, né, como já estamos aqui quase no final do nosso webinar, temos que gerir o tempo. Gostaria de começar com o Dr. Newton a nos dar um esclarecimento sobre essa questão e seguidamente gostaria de ouvir também a doutora Valquíria consoante a mesma questão. Certo. Bom, Lúter Macedo, um abraço. Lúter, já há algum tempo que não falamos. Sim, respondendo diretamente à pergunta, sim, a materialização mais frequente do risco, ou destes riscos especificamente, pode ter aqui uma influência direta no valor do prémio, que passará a ser comercializado a seguir. Ou seja, os seguros baseiam-se na teoria da frequência também, né? Quanto mais frequente for a realização ou concretização de algum risco, maior será, por assim dizer, o prémio a ser pago por aquela cobertura. Entretanto, existem aqui mecanismos que já são usados, mas poderão começar a ser usados com mais frequência para não permitirmos que, numa realidade como a nossa e de Moçambique, em que a taxa de penetração é muito insípida, estes eventos que se têm materializado com alguma constância possam fazer com que o prémio suba a tal ponto em que tem um efeito contrário, ou seja, as pessoas decidam não contratar seguro de uma vez por todas, né? E estes mecanismos são, como disse, já conhecidos, estamos a nos referir especificamente aos co-seguros, aos resseguros e à retrocessão. Ou seja, co-seguro é quando duas ou mais seguradoras se unem para assegurar um determinado risco e, portanto, partilham tanto o prémio como os prejuízos, no caso de existir algum sinistro. O resseguro é quando nós entregamos a um ressegurador uma parte desse risco, de tal sorte que, se existir, ele nos vai pagar a nós para nós pagarmos ao segurado. E a retrocessão é basicamente dizer o que é o ressegurador do ressegurador. Ou seja, isto é no âmbito da teoria da diluição do risco. Quanto mais for diluído ou dispersado o risco, mais facilmente nós, digo nós, entes do mercado de seguros, quer em Angola como em Moçambique, conseguiremos continuar a praticar prémios que sejam adequados à realidade em que nos inserimos, mas sem desconsiderar que são eventos que infelizmente poderão continuar a ser frequentes. É isso.
Subscrevo na íntegra. É É, é, exatamente isso também. exatamente. Então, é importante que, diante de situações como essas, da frequente materialização destes riscos, que para que não se afete diretamente o valor do prêmio, haja o co-seguro, o resseguro e a retrocessão. E é neste sentido que eu colocaria uma questão à doutora Valquíria. Face aos acontecimentos em Moçambique recentes, será que o valor dos prémios já sofreram alterações? Encontramos prémios mais altos em apólices que cobrem esses riscos? Ou ainda praticam-se os prémios que se praticavam anteriormente a esta situação? Ok. Pertinente. Aqui em Moçambique mantém-se as apólices de multirisco e mesmo as apólices ou a cobertura de furto ou roubo. Continuam as mesmas taxas, ou os mesmos prémios, as mesmas taxas de risco, vou assim dizer. E agora, tem a questão do vandalismo, atos de vandalismo, para cobertura em caso de riscos políticos. Aí, o processo de subscrição ele é mais longo, há um formulário que é obrigatório que seja preenchido, há visitas ao local para ver a questão toda de segurança existente, etc. Hum, Subiu um bocadinho, não é? Algumas seguradoras até estão a praticar taxas proibitivas para não recusar, conhece esse procedimento. Então, o, Exatamente. o segurado é que vai ter que perceber que aqui não quer fazer isto. Mas não estão a recusar as seguradoras. Então, e nós como corretores estamos a tentar balançar isto e ver até onde vai dar. Naquela crença de que, de que não vai acontecer, não vai voltar a acontecer tal escala, Exatamente. A lei do mas Murphy, né? Agora. tem que proteger. Não, em termos É, multirriscos, não, continua tudo na mesma. Exatamente. Então, conseguimos perceber que, face aos acontecimentos, ainda praticam-se valores de prémios aceitáveis, em alguns casos, e noutros encontramos prémios tão altos que chegam a ser proibitivos, ou seja, uma mensagem direta a quem quer contratar o seguro de que a seguradora não está disposta a assumir estes riscos nesse sentido. Pois é, Dessa feita pois aqui, é. eu vejo aqui no chat uma contribuição interessante, né? Não é uma questão, mas quero que seja mais em forma de contributo, que diz que para os que se esqueceram dos riscos de vandalização e furtos, roubos, quero acreditar que sempre irão lembrar de fazer este seguro nas vésperas das eleições, quando houver sempre alguma movimentação da população, né? Para moderar aqui os termos a serem usados. Ou seja, quando tivemos em vésperas de certos eventos, e sabemos, como a doutora disse agora, sobre os riscos políticos e que acontecem aqui de forma recorrente agora na nossa região, quero que estes só se lembrarão de contratar o multi-risco com essas coberturas quando estivermos próximo do período eleitoral. Então, creio que é uma intervenção inteligente, porque muitos estão mesmo a levar assim. Agora não preciso, mas quando chegar no período de instabilidade, as ruas tiverem uma movimentação maior, vão começar a temer pelos seus negócios e vão pensar. Assim como as seguradoras também estarão alertas. Então, eh, não é Exatamente. não é, não é muito correto e nem prudente que as pessoas estejam a pensar assim. Não sei se está a perceber, me faz perceber. É que do mesmo jeito que o Sim, sim. segurado diz exato. que pô, na altura das eleições é que pode pensar nisso. A seguradora está Vai fazer a mesma coisa. nessa altura vai agravar os Exata, exata, prémios, não é? Então, enfim, ex- exa- exatamente. O mesmo receio que os segurados terão face a essa movimentação de maior volume nas ruas, a seguradora também terá, no sentido de que exato. está se a aproximar provavelmente um evento e haverá muitos sinistros nesse sentido. Então, É vou aqui isso. elevar o valor dos prémios para que todos aqueles que só se Exatamente. preocuparam com contratar seguro nessa altura não contratem, porque seria também imprudente por parte Exatamente. da seguradora aceitar um risco na iminência dele acontecer. Exatamente. É isso. Exatamente.
Então, creio que já foram aqui dadas as respostas às questões que foram colocadas. Não sei se algum dos nossos oradores aqui gostaria de dizer alguma coisa, uma questão que não lhes foi colocada, será pertinente trazer aqui à tona para que as pessoas possam entender melhor esta cobertura. Doutora Valquíria, doutor Newton, se quiserem aqui acrescentar alguma coisa, estão à vontade, este é o momento. E se não, Bom, creio que poderemos dar entrada às considerações finais. Ok, sim, da minha parte, não há nada a acrescentar. ok. Do meu lado também nada, senão agradecer aqui à revista. Não sei se já estamos nas considerações finais, não sei. É exatamente isso. Temos aqui que gerir o tempo. Tivemos alguns problemas de conexões no início, Isso, atrasamos. exatamente. E Dr. Newton tem um outro encontro daqui a breves momentos. Então, Uhum. seria importante que olhássemos também para esse lado. Ok. E as empresas, o recado é este, né, para todos aqueles que puderam acompanhar ou que vão acompanhar este webinar gravado, que pensem de forma ah, assertiva sobre esta questão de prevenção para o futuro. Repetindo, o seguro ele é um investimento, ele não é poupança, é investimento. Então, se queremos proteger os nossos negócios, o nosso patrimônio, temos que procurar esta alternativa de proteção financeira através do seguro, que é a transferência de responsabilidade para as seguradoras. E estas empresas, as pequenas e médias empresas, devem ganhar consciência sobre isso. A questão dos riscos políticos, atos de vandalismo já começam a ser uma realidade, pelo menos nós aqui da zona da África Austral. Não devemos ignorar os sinais, temos que estar preparados para outro tipo de cenários, se calhar, e não simplesmente ignorar. Portanto, e finalizando, obrigado à revista pelo convite. É sempre uma honra. Eu gosto de estar aqui a falar sobre seguros e representação da Impacto Corretores de Seguros. Muito obrigada. Da minha parte, agradeço também o convite que a revista Riscos estendeu. Agradeço também o facto de terem escolhido um tema tão, vamos assim dizer, urgente e presente, e deixar aqui apenas uma palavra a todos quanto nos vão ouvir ou nos estão a ouvir agora e poderão nos ouvir mais tarde no programa já gravado, que é no sentido de que os riscos ou situações, quer seja de atos de vandalismo, furto, roubos e etc., ou seja, todos aqueles riscos que ameaçam o nosso património, não é uma questão de se vão acontecer, é uma questão de quando vai acontecer. É, Então, é a única certeza que nós podemos ter que efetivamente esses riscos se vão materializar em algum momento. O que nós podemos fazer, sendo que não conseguimos evitar, é ter seguros que nos permitam, ainda que ocorram estes eventos, ter a certeza de que isso não significará o fim do nosso negócio ou do nosso exato. património. Então, nessa perspectiva, deixar esse repto a todos os empresários, a todos aqueles que possuem efetivamente patrimônio, não só os empresários, até particulares, com as suas casas, etc., e carros, inclusive, que também podem assegurar com estas questões de atos de vandalismo, etc., que tenham isso em mente. Né? Não é uma questão de se vai acontecer, é quando vai acontecer. Obrigado. É, Obrigado a nós, doutor. Então, conseguimos aqui entender ao longo deste webinar que tem como tema furto, roubo e vandalismos, quando realmente há indemnização por parte do seguro, e ficou aqui esclarecido de que para que realmente se indemnize aqueles que sofreram esses danos, é necessário que haja contratação na pólice sobre esses riscos. Não basta que tenhamos apenas o seguro contratado, e sim que o seguro contenha esses riscos para que efetivamente tenhamos o nosso direito salvaguardado. E que
quando assim se der, como aqui o doutor referenciou, não uma questão de se e quando acontecer eh, tal, tal risco se efetivar, é Sim. importante que as pessoas saibam comunicar com a seguradora ou com a entidade competente, podendo ser um corretor, no sentido de que prepare a papelada, a documentação necessária para dar entrada ao processo de indemnização, para que depois não tenhamos as situações de que a seguradora decline aquele seguro e a pessoa fica com o sentimento de que as seguradoras só estão ali para tomar o nosso dinheiro e não tutelar o nosso direito. É tudo uma questão de seguir processos. Há processos que devem ser seguidos e devemos ter em conta. Ou seja, o seguro, grosso modo, para que se efetive, proteja o segurado, é necessário que se tenha em conta esse conjunto de fatores que aqui falamos e creio que todo mundo que estava presente ficou esclarecido sobre essas situações. É importante que tenhamos seguros, é importante que leamos a política de seguros no momento da sua contratação antes do seguro e nunca quando o risco ou tenhamos alguma situação que achamos que a pólice pode dar solução. Acima de Exato. tudo, sejamos consultores de seguros antes de sermos vendedores de seguros. É importante que as pessoas tenham esse conhecimento de que o seguro está ali para proteger os seus interesses, salvaguardar aquilo que eles outrora comunicaram às seguradoras, mas que só vai acontecer se seguir todos os trâmites legais e se realmente a policy cobrir com tal evento que possa vir a acontecer ou que vai vir a acontecer, porque a certeza de que vai acontecer, vai. Da minha parte é tudo. Chegamos ao fim deste momento de partilha e reflexão. Hoje ficou claro que adversários existem, mas o que nos distingue uns dos outros é como nos prevenimos contra estes eventos. E essa cobertura não é apenas um produto técnico, mas sim uma alavanca estratégica para que os negócios continuem e que não afete as empresas. Com aqui a ideia de que o seguro é investimento, é investir em proteção. E devemos olhar sempre neste sentido o seguro. Agradeço profundamente aos nossos ilustres oradores, doutora Valquíria Seneto, muito obrigado por estar aqui conosco neste momento. Foi uma honra partilhar conosco os conhecimentos que acarreta de vários anos ao longo desta área. E igualmente, doutor Newton, que apesar de termos problemas de conectividade, creio que não afetou o diálogo que aqui tivemos. Sim. Todo mundo, quando estava presente durante o nosso webinário, conseguiu entender, conseguiu tirar as suas dúvidas consoante essa cobertura e que realmente o seguro protege, para tirarmos esse mito da cabeça das pessoas de que as seguradoras não pagam sinistros. As pessoas é que não agem de acordo para que os sinistros sejam, sejam pagos. Já aqui um comentário engraçado do Dr. Newton. Deve fazer seguro da sua internet. É importante, doutor, é importante. Desta feita, que esta conversa possa inspirar o mercado a olhar para o seguro não apenas como um custo, mas como um investimento em sustentabilidade e visão para o futuro. Muito obrigado a todos os participantes. Sigamos comprometidos com a construção de um setor segurador mais próximo, mais técnico e mais preparado para os desafios do nosso tempo. Sem mais nada, despeço-me, meus caros oradores e convidados, muito obrigado. Aos embaixadores da revista, aqui deixar o meu agradecimento por ser convidado novamente para ser o moderador de um webinar. Espero ter respondido à altura e às expectativas da revista. E sem mais nada, eu despeço-me. Gostaria de saber se algum dos membros ou embaixadores da revista teria aqui palavras de considerações finais do nosso evento. Se sim, este é o momento. E caso já temos aqui, Dr. Valdemar gostaria de fazer o fecho da nossa atividade, deste nosso webinar. E da minha parte é tudo. Despeço-me com a maior alegria, Fernando Seque Seque. Dr. Valdemar, passo-lhe a palavra. Muito boa noite, caríssimos. Não sei se conseguem me ouvir. Estamos a ouvir. Muito boa Conseguimos noite, Dr. Valdemar. perfeitamente. Caríssima Valquíria, caríssimo Newton, muito obrigado pela vossa sapiência. É sempre uma honra ter-vos aqui e o debate continua no grupo, pois ainda gostaria de provocar-vos mais.
Tento que o tempo já é escasso, só tenho mesmo a agradecer e despedir-me. E mais uma vez, obrigado. Em nome da revista. Obrigada. Um abraço e até breve. Até breve. Muito obrigado. Já, Obrigado, já. Valdemar. Até breve. Certo. Tchau, Fernando. Tchau, tchau. Tchau, tchau a todos. Até já. Tchau, tchau.